Fala, rapaziada, vamos então para mais uma correção de prova de acesso à neuroradiologia intervencionista, porque sempre que eu digo e repito que é uma das formas mais potentes da gente conseguir aprender e aprender alguns conceitos são muito importantes. Então eu vou até revisar alguns conceitos que provavelmente você já tenha visto, mas que você vai ver como eles são abordados nas provas de hoje. Nesta aula eu vou revisar e vou comentar a prova de acesso à residência de neuroradiologia intervencionista da Beneficência Portuguesa de 2024. Ela aconteceu em janeiro e vamos comentar um pouquinho sobre esta prova daqui. Então vamos lá, então vamos comentar um pouco sobre esta prova. Então, você vê aqui que é a prova com 20 questões, sendo 19 questões objetivas e uma questão dissertativa. Então, vamos falar, vamos lá, vamos ver. Ela aconteceu no dia 21 de janeiro de 2024. Então, vamos lá. Primeira questão. Vamos caminhar aqui para ver a questão. Com relação à artéria carótida externa, assinale a alternativa incorreta. Então, você começa a perceber que mesmo as questões de acesso à residência, elas sempre vão envolver muito a anatomia. Então, muita anatomia vascular que você precisa conhecer. Então, vamos lá. Primeiro, as artérias meníngeas da base do crânio vascularizam os nervos cranianos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você lembra? Até umas artérias, eu acho que você consegue matar fácil essa questão, a artéria meningea média tem o seu ramo petroso, que ele vai lá no forame espinhoso, que ele vai irrigar o nervo facial. Então, lembre que sim, as artérias meníngeas da base do crânio vascularizam sim os nervos cranianos. Então, tá correto. O território de vascularização da artéria meningea acessória não envolve o 12º nervo. Incorreta, não envolve, correto. Então, essa aqui também não vai ser a nossa opção a ser marcada. Vamos pular então aqui a letra C. Letra D. A artéria meningea média deriva do sistema estapedial. Corretíssimo. Aí você vai ter que lembrar da embriologia. A gente fala muito no curso PNRI sobre o módulo, lá no módulo de embriologia, fala muito sobre isso também. Então, o sistema ioestapedial é quem vai dar origem à artéria meningea média. Então, a artéria meningea média deriva, sim, do sistema estapedial. A artéria meningea média pode nascer da artéria faríngea ascendente. Pode ocorrer, sim, essa variação da artéria meningea média nascendo da artéria faríngea ascendente. Então, essa também é a correta. Letra C, a artéria meningea média pode nascer da artéria cerebral anterior. Não. Então, marcar a incorreta. Primeira questão, nós marcamos a letra C. Então, você vê que envolve alguns conhecimentos de anatomia e junto também de embriologia. Com relação anatomia da carótida externa, é correto afirmar a vascularização do nervo óptico e da retina nasce após a origem da artéria lacrimal da artéria oftálmica intraorbitária. Não, ele confunde algumas coisas aqui. A vascularização do nervo óptico começa até antes do que a artéria oftálmica intraorbitária. O curso intratimpânico da artéria carótida interna não corresponde à genesia segmentar da artéria carótida interna. Lembre sempre, o curso intratimpânico, sim, esse caminho aberrante da carótida interna, que caminha pelo chamado esse curso intratimpânico, ele é devido à agenesia segmentar da carótida interna. Isso vem lá também da embriologia, e aí a classificação embriológica de Pierre-Lajeunesse ajuda a entender esse tipo de alteração. Então, também não é o correto. A artéria faríngea ascendente, ela pode originar da artéria cerebral anterosuperior. Não, também não. A artéria meningea média vasculariza o nervo facial intrapetroso. Essa questão aqui você já utiliza um pouco do seu conhecimento que a gente falou na primeira questão. A artéria meningea média vasculariza o nervo facial intrapetroso, sim. O ramo petroso, que sai ali próximo do forame espinhoso, é sim quem irriga. O tronco inferolateral não apresenta anastomose com ramos da artéria carótida externa. Lógico que apresenta, forame redondo, forame oval, vão fazer anastomose com o tronco inferolateral da carótida
interna. Então, essa letra E também é errada. Nós marcamos, então, na segunda questão, a letra D. Então, você marca e vai ser feliz nesta questão. Terceira questão. Com relação à anatomia da carótida interna, assinale a alternativa falsa. Então, vamos procurar aquela que é falsa. A artéria carótida anterior, artéria coroideia anterior origina-se da divisão anterior da carótida interna. Lembra? Há uma divisão embriológica, é isso que ele aborda aqui nessa questão, da divisão caudal e divisão cranial. A divisão caudal é aquela da comunicante posterior, a divisão cranial é o restante da carótida interna. Então, esta aqui está correta. Letra B, vamos pular então a letra B. A artéria cerebral média acessória pode ser considerada como uma artéria recorrente de Hilbert? Pode até ser considerada. Existem alguns autores que a classificam assim. Então, sim, essa aqui é a verdadeira. O sistema arterial límbico está frequentemente presente nos casos de malformação da veia de Galeno. Correto. A persistência do arco límbico pode ser, então, relacionado com a malformação da veia de Galeno. A terminação da carótida interna localiza-se no nível da artéria comunicante posterior. Sim, esta é uma região, a divisão embriológica é aqui, naquela região. Sistema do arco arterial límbico, anastomose artéria cerebral média com artéria cerebral anterior. Então, é falso? Não. Nós temos dois sistemas límbicos, o verdadeiro e o falso. O verdadeiro é aquele que é anastomose artéria coroideia anterior com artéria cerebral anterior, e o falso, cerebral posterior com cerebral anterior, mas não envolve cerebral média. Então, a gente marca 3, a letra B. Próxima questão. Com relação à anatomia da carótida interna, assinale a alternativa falsa. As anastomoses em volta do corpo geniculado lateral comunicam a artéria cerebral anterior inferior com a artéria coroideia anterior ipsilateral. Errada, já marca essa aí e bola para frente. B. A fusão caudal do tronco distal da artéria basilar é frequentemente observada nos aneurismas de topo da artéria basilar. Existe pouca relação com isso, mas existe sim maior. Então é uma questão um pouco duvidosa, dúbia, mas não é. Durante a filogênese da artéria cerebral média, desenvolve-se a partir de um grupo de artérias estriadas laterais provenientes da divisão anterior da artéria carótida interna. Correto. Os aneurismas arteriais são excepcionalmente associados com variação anatômica. Outro dado é um pouco dúbio aí, porque se você for começar a avaliar, você vai ver que a hipoplasia de uma artéria do segmento A1 de uma artéria cerebral anterior pode aumentar a incidência de aneurisma na região do comunicante anterior. Ele falou aqui na letra B da fusão caudal, que é uma variação anatômica também. Então, um pouco dúbia aí nessa questão. Então, uma questão que pode dar muito o que falar, mas o gabarito foi a letra A. Com relação à anatomia vascular da medula espinhal, assinale a alternativa que é falsa. As artérias seguindo o nervo espinhal dorsal são apenas artérias radiculopiais. B. As artérias seguindo o nervo espinhal ventral são apenas radiculopiais. Então, você vê que uma das duas aí já pode ser a falsa. Então, vamos pensar. As artérias radiculopiais, existe uma classificação, a classificação de Pierre-Lajonias, ele vai dividir em radiculomedular, radiculopial e radiculares. Qual a diferença das artérias que vão irrigar a medula? As artérias radiculares vão somente para os raízes e não vão para irrigar a medula. Radículo medular, ela caminha com o raiz anterior e vai para a artéria espinal anterior. Já a artéria radiculopial, ela vai irrigar a artéria espinal posterior e também o plexo pial que está ao redor da medula. E essas artérias radiculopiais, normalmente, elas caminham na raiz posterior. Então, se você pensar que artérias seguindo o nervo espinhal são apenas radiculopiais, não. As artérias radiculomedulares também caminham. Então, a falsa é a letra B. Já marca a letra B para ser feliz na quinta questão. As artérias radiais perfurantes nascem da artéria espinhal ventral. Podem nascer da artéria espinhal ventral. A artéria espinhal ventral não fundida é frequentemente associada com persistência bilateral simétrica das artérias segmentares radiculomedulares. Correto.
o filo terminal é suprido apenas pela artéria espinal ventral. O filo terminal é a continuação da artéria espinal ventral. Outra questão que ele aborda é a anatomia medular, muito importante. Com relação à anatomia vascular da medula espinal, assinale a alternativa falsa, ele quer a falsa aqui. A fusão das artérias pareadas longitudinal ventral estende-se para a fossa posterior para constituir a artéria basilar, correto. As anastomoses transmedulares conectam o network venoso ventral e dorsal, correto. Existem anastomoses intramedulares que vão conectar as veias anteriores e posteriores, então sim, correto também. As alterações fibróticas das veias radiculopiais torácicas transdurais são observadas em pacientes jovens adultos. Pode sim ocorrer. Na artéria espinal ventral não fundida, cada canal arterial vasculariza a hemimedula ipsilateral. Correto, isso também vem lá da embriologia. Tenho duas artérias longitudinais e elas vão se fundir. Se não ocorre essa fusão, uma hemimedula vai ser irrigada por cada lado. As veias radiculares sempre perfuram a dura com o nervo espinhal. Diferente das artérias radiculares, as veias radiculares nem sempre caminham junto com o nervo espinhal. Um detalhe da anatomia venosa da medula, e a 6 é a letra E, a correta. 7. Com relação às MAVs durais, assinale a alternativa correta. Aqui ele envolve alguns conceitos. Então, a mudança dos sintomas de uma fístula dural sem refluxo venoso cortical requer reinvestigação de imagem, sim, ela pode ter levado a uma alteração, então pode ser tanto pior, até melhor, ela pode levar a trombose, e a mudança de fluxo dessas fístulas arteriovenosas durais deve ser investigada. O risco de uma fístula dural sem refluxo venoso cortical se converte em uma fístula arteriovenosa dural com refluxo venoso cortical é superior a 25%. E ele envolve algumas variações. Você tem que saber que as fístulas sem refluxo cortical têm menor risco de sangramento, então as fístulas ditas como benignas, lembra aí da classificação de Borden e classificação de Conhar, e elas são chamadas de fístulas benignas, aquelas que não apresentam refluxo cortical. Essas, elas vão ter um risco menor de sangramento, já as fístulas com refluxo cortical podem ter até 8% de risco de sangramento. O risco de hemorragia futura associado a uma fístula arteriovenosa dural acompanhada de refluxo venoso cortical é inferior a 5% ao ano. Não, elas vão ter mais de 8%, pode variar, chegando até a 25% dos casos. O tratamento de fístula dural com refluxo venoso cortical apresenta-se com hemorragia, deve ser realizado durante a mesma admissão, correto. O tratamento da fístula arteriovenosa dural sem refluxo venoso cortical pelo acesso venoso pode induzir a conversão para fístula dural com fluxo venoso cortical. Não. Então, marcamos aqui a letra C, certo? Mas também é uma questão que pode dar um pouco de interpretação por causa dessa letra E. Com relação à veia basal de Rosenthal, assinale a alternativa incorreta. Então, qual que será a incorreta neste caso? A veia basal de Rosenthal, quando incompleta, pode ser decorrente da ausência de qualquer um de seus segmentos. Lembra, a veia basal de Rosenthal é dividida em 3 segmentos, anterior, médio e posterior, e sim, ela pode ter uma ausência do segmento anterior, ausência do segmento posterior, ou ausência do segmento médio da artéria basal de Rosenthal. Então, sim, pode ocorrer, sim, essa alteração tanto no segmento anterior, segmento peduncular, ou segmento posterior ou mesencefálico. Representa um aferente venoso formado tardiamente durante a embriogênese. Sim, ele é formado tardiamente. E a veia basal de Rosenthal, ela pode ser classificada como uma veia cortical de localização profunda, porque ela drena muito a região cortical. A veia basal de Rosenthal pode ser assimétrica no mesmo indivíduo, verdadeiro. Pode ter essas variações no mesmo indivíduo. A veia basal de Rosenthal não se anastomose com a veia basal do lado contralateral. Sim, isso é uma veia comunicante posterior que pode comunicar as veias mesencefálicas laterais, que pode levar à comunicação. Então, a letra E é a resposta correta dessa 8ª questão. Com relação ao desenvolvimento venoso após o nascimento, é incorreto afirmar
Redução do tamanho do seio transverso. Pode ocorrer, sim, a redução. Regressão do seio falcino. A redução do seio falcino não ocorre após o nascimento, ocorre antes. Então, a letra B é a correta. Captura do seio cavernoso pelo seio tentorial. Isso ocorre antes do nascimento. Regressão do seio occipital marginal e a maturação do bulbo jugular também corretas. Então, letra B é a resposta, que é o incorreto nesse caso. 10ª questão. Com relação à MAVE na infância, marque a alternativa incorreta. Fístula artéria venosa são shunts localizados na superfície do cérebro. As fístulas piais podem sim ocorrer. MAVE pial de localização profunda podem ser associados com significativo aumento da veia de Galeno. Correto também. Déficit neurológico progressivo associado à MAVE pial pediátrica representa uma boa indicação para o tratamento endovascular dessa fístula. Sim. Fístula arteriovenosa múltipla deve levantar a suspeita da doença de Rendel-Osler-Weber. Correto também. Fístulas múltiplas podem levar. Fístula arteriovenosa pial são mais comuns em adultos do que crianças. Não, as fístulas arteriovenosas durais piais são mais comuns em crianças. Então, 10 é a letra E. O caso a seguir é a 11 a 12, paciente de 61 anos, portador de diabetes, hipertensão, dislipidemia, desvio de rima para a esquerda. Ele mostra esta imagem aqui. Analisando a imagem, qual o território arterial acometido? Então, vamos lá. Pensa aqui, ó, eu tenho uma região dos núcleos da base aqui que estão sendo acometidos. Então, a artéria lentículo estriada, coroideia anterior, não. Recorrente Reuber também não. Cerebral anterior também não. Qual estrutura está acometida? Você volta aqui, não é o tálamo, é o corpo estriado, letra B. Agora para as últimas questões aqui, 13, 14, 15, 16. Eu diria até que é a parte mais simples da prova, né? Masculino, 72 anos, visto bem às 23 horas antes de dormir, fibrilação atrial, uso Marevan, identificação do déficit 3,5, de entrar no PS 6 horas da manhã, NET 10. Considerando a história clínica e o delta T, o que a gente deve pensar? Um wake-up stroke, 13, a letra D. Qual exame a ser solicitado e a ordem na sequência? Então, TC de crânio sem contraste, angiotomografia arterial cervical e estudo de perfusão, já que nós estamos pensando numa janela estendida 13 a 14, então é a letra A. 15. Qual o achado do exame? O que a gente vê aqui nesse exame? É muito simples, ó. Você vê aqui a artéria cerebral média hiperdensa, provável trombo. Então, 15 é a letra D. 16. Quais os achados dessa angiotomo? Então, o que eu vejo na angiotomo? Oclusão do segmento M1 do lado direito. Então, marca a letra C. 16, letra C. E aqui ele envolve um pouquinho de perfusão. Você precisa entender um pouco o que a gente consegue ver aqui? Então, CBF, fluxo sanguíneo cerebral, volume sanguíneo cerebral, tempo médio de trânsito. Você olhando isso aqui já consegue ver, tem um fluxo sanguíneo cerebral reduzido desse lado, volume parecido, e o tempo médio de trânsito quer dizer o quê? O tempo que chega o contraste até ele sair nesse lado está muito mais reduzido. Então, tem um mismatch chamado de penumbra. Então, a questão 17 é a letra A. 18. Qual a classificação da escalatice pós-trombectomia? Aqui é uma crítica, coloca só o PA, o ideal para a gente ver o TICE é no perfil, sempre olhar no perfil, mas aqui a resposta que a gente pode imaginar é uma recanalização completa desse território. É claro que o dinâmico é muito melhor, então o TICE 3, recanalização completa. Com relação às lesões venosas, assinale a alternativa falsa. Qual a alternativa falsa aqui? Anomalia do desenvolvimento venoso representa a variante extrema da drenagem venosa normal do cérebro. Correto, é a alteração normal. B. A maioria das DVAs não ela é associada com dano ou disfunção do tecido neural. Correto. A ocorrência de hematoma com DVA é mais frequente relacionada com o cavernoma associado. É muito associado cavernoma com o DVA. As DVAs são lesões geralmente ocultas no estudo angiográfico digital. É aquilo que tentou te pegar se você estiver desatento. Por quê? Porque o oculto é o cavernoma. A DVA a gente consegue sim. Então, é a letra D que é a resposta desta questão. E a questão dissertativa, descreva o que considera como patologias vasculares de emergência em neuroangiografia.
considerando a abordagem terapêutica das respectivas condições clínicas. Então, aqui é uma dissertativa que eu acho que é extremamente aberta, você vai falar das patologias vasculares, tanto as isquêmicas, o AVC isquêmico, quanto as hemorrágicas, aneurismas rotos, fístulas arteriovenosas rotas, malformações arteriovenosas rotas. Então, tudo isso você vai ter que descrever nessa questão dissertativa, uma das questões que ele coloca aqui para a gente discutir, mas que deixa muito aberto, a gente não tem o gabarito também nessa questão, e a gente não sabe o que ele queria cobrar nessa questão muito aberta, muito ampla, que às vezes deixa muitas opções para serem colocadas aqui nesse nossa possibilidade, certo? Então, é uma prova que envolve conceitos muito anatômicos, envolve um pouco de clínica, talvez a parte mais difícil da prova seja a questão de anatomia, duas questões difíceis de medula, envolve também o conhecimento da anatomia venosa da medula, que é algo que pouca gente discute, e no curso de PNR você vê no módulo de anatomia um módulo só, uma aula só de anatomia venosa para isso também, e a questão dissertativa muito ampla, mas você viu que as últimas questões que envolvem casos clínicos foram até simples, e você com conhecimento neuroclínico, radiológico, você consegue matar essas questões também de forma muito simples, certo? Um grande abraço para todos aí e fiquem com Deus, tá bom?